Me responde uma coisa antes de eu continuar. Quando foi a última vez que você entrou na sua própria casa e sentiu paz? Não conforto, não costume, paz. Aquela coisa que faz você respirar fundo na porta e pensar, eu cheguei em casa. Pensa nisso. Não responde rápido. Porque eu já conversei com mulher de 45, 50, 60 anos que arruma a casa todo santo dia. Esfrega chão, lava louça, organiza armário. E mesmo assim, entra em casa com um peso no peito, como se aquele lugar não fosse santuário, fosse só mais um trabalho. Você sabe do que eu estou falando. E o mais doloroso é que essa mulher ora. Ela vai à igreja. Ela ama o Senhor. Mas o lar dela não tem unção, não tem leveza. Não tem aquela presença que faz o marido querer chegar mais cedo e os filhos quererem voltar. O mundo te disse que o problema é bagunça, é falta de tempo, é dinheiro para reformar. Mentira. O problema é mais fundo. Existe um princípio que as donas de casa japonesas guardam há séculos e que, sem saber, é exatamente o mesmo princípio que Deus ensinou no livro de Provérbios para a mulher virtuosa. Hoje eu vou te mostrar essa técnica, dividida em 3 etapas que seguem as estações do ano. E te garanto, se você aplicar do jeito certo, em 12 meses sua casa não vai ser a mesma. E você também não. O sistema que eu vou te apresentar tem nome bíblico antes de ter nome japonês. Nas Escrituras, ele aparece em Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba-a com as suas mãos. Edificar é construir com método, com etapas, com tempo. As donas de casa japonesas chamam isso de katei no koroshi, a alma do lar. E elas entendem o que a maioria das brasileiras esqueceu. Que um lar não se faz limpando, se faz consagrando. Esse sistema funciona em 3 etapas espirituais. E Deus, na sabedoria infinita dele, escondeu essas etapas no ritmo das próprias estações do ano. Inverno, primavera e verão, fechando no outono. Cada estação corresponde a uma fase do trabalho interno que precisa acontecer dentro da mulher antes de aparecer dentro da casa. Não é decoração, não é faxina, é outra coisa. Antes de eu continuar, quero te pedir uma coisa simples. Deixa o seu like agora e me conta nos comentários qual é o cômodo da sua casa que mais te incomoda hoje. Quero ler todos. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Clica em inscrever e ativa o sininho. E acredita, uma boa notícia na sua casa está chegando para você nos próximos dias. Eu quero te apresentar a Marlene. Marlene tem 52 anos, mora num sobrado simples no interior de São Paulo, casada há 28 anos com o Antônio, mãe de 2 filhos já criados. Por fora, a vida da Marlene é o que qualquer pessoa chamaria de boa. Mas por dentro daquela casa, há quase 1 ano a coisa estava feia. Não bagunça aparente. Ela é daquelas que mantém tudo encaixado, panelas brilhando, toalha alinhada. Mas o lar tinha morrido. Antônio chegava do trabalho, jantava em silêncio, sentava no sofá e dormia ali mesmo de canseira. Os filhos casados quase não apareciam, e quando apareciam, ficavam meia hora e iam embora dizendo que precisavam resolver alguma coisa. A Marlene se olhava no espelho da pia da cozinha, 6 da manhã, e não reconhecia a mulher cansada de olhos fundos que olhava de volta. Ela tentou de tudo durante esses meses. Comprou o livro de organização, viu vídeo de minimalismo, fez aquela faxina pesada que a gente faz no impulso de reorganizar a vida. Funcionou 3 semanas. Depois voltou tudo. Tentou também o caminho espiritual à moda dela. Orava muito, pedia a Deus que renovasse o lar, jejuava de vez em quando, ungia as portas com azeite. E nada. A casa continuava aquele lugar funcional e morto, e ela continuava vazia. O que ela não sabia é que estava prestes a conhecer alguém que mudaria tudo. Foi na primeira semana de junho, num inverno daqueles paulistas de garoa fina, que a Marlene foi à reunião de senhoras da igreja e conheceu a dona Yuki, 74 anos, miudinha, cabelo branco preso num coque baixo, descendente de japoneses, evangélica há mais de 50 anos. Dona Yuki era nova na congregação. Tinha se mudado para a cidade para ficar perto da filha, e a pastora pediu para Marlene levar ela para conhecer o bairro. Foram tomar um café na casa da Marlene depois da reunião. Dona Yuki entrou, sentou no sofá, aceitou o café e ficou em silêncio por uns 2 minutos olhando ao redor. Depois falou com aquele jeitinho calmo.
Filha, sua casa é limpa, mas ela está triste. A Marlene quase derrubou a xícara. Tentou rir, disfarçar, mas a verdade veio antes da resposta. Os olhos encheram d'água. Dona Yuki segurou a mão dela e disse uma frase que a Marlene ia anotar na contracapa da Bíblia naquela mesma noite. Você está tentando consertar a casa pelas mãos. Casa não se conserta pelas mãos, filha. Se consagra pela alma. E isso leva o tempo que tem que levar. 4 estações inteiras, do jeito que Deus desenhou. A Marlene perguntou, meio sem entender, o que ela queria dizer. Dona Yuki tomou um gole do café e respondeu devagar. Existe um caminho que minha avó me ensinou no Japão antes de a gente vir para o Brasil. Mas eu só fui entender de verdade quando li Provérbios 31. É o mesmo princípio. 3 etapas, encaixadas nas 4 estações do ano. A primeira é a morte do velho lar. A segunda é o plantio silencioso. A terceira é a colheita consagrada. Se você quiser, eu te ensino. Mas eu te aviso desde agora. A primeira etapa vai destruir tudo o que você acha que sabe sobre cuidar de casa. A Marlene, sem pensar 2 vezes, falou. Me ensina, Dona Yuki. Eu não aguento mais. E foi assim que começou o inverno da Marlene. Dona Yuki marcou o primeiro encontro num sábado de manhã, 7 horas em ponto, na casa da Marlene. Chegou com um caderno simples e uma sacola de pano. Sentou na mesa da cozinha e disse: antes da gente arrumar qualquer coisa, a gente vai aprender a ficar parada. O inverno é a estação da morte aparente, mas é também a estação onde a semente é guardada debaixo da terra. A primeira etapa do nosso método é a morte do velho lar. E nessa etapa, você não questiona, não improvisa, não pula passo. Você obedece à palavra e ao ritmo. A primeira tarefa foi quase ridícula de tão simples. Dona Yuki pediu para Marlene escolher um cômodo, só um, e durante 30 dias entrar nele toda manhã, antes de qualquer coisa. Abrir a Bíblia, ler um versículo em voz alta dentro daquele cômodo, e depois passar 15 minutos arrumando uma única coisa pequena. Uma gaveta, uma prateleira, um canto, não a casa inteira. Uma coisa. A Marlene escolheu a cozinha. No primeiro dia leu o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E arrumou só a gaveta dos talheres. Levou 12 minutos. Saiu de lá com uma sensação estranha, como se tivesse feito alguma coisa importante que não dava para explicar. Na segunda semana, a Marlene foi questionar. Dona Yuki, isso é muito devagar. Eu queria ver minha casa transformada. Não dá para fazer um mutirão de uma vez? A senhora japonesa olhou para ela com firmeza amorosa e respondeu: filha, o mundo te ensinou que transformação é rápida, mas Deus te ensinou que carvalho leva 40 anos para ficar em pé. Você quer ser bambu de plástico ou carvalho de verdade? Faz a tua parte pequena, no teu cômodo escolhido, todo dia sem questionar. A Marlene engoliu seco e continuou. Acordava 5h30, lia o versículo do dia, arrumava a coisinha pequena e seguia a vida. Nas primeiras semanas, a luta mental foi feia. Ela se perguntava se aquilo era só perda de tempo, se Dona Yuki não estava enrolando ela. Mas tinha algo que segurava a Marlene naquilo. Uma paz que aparecia bem no meio dos 15 minutos, quando ela estava arrumando e parecia que alguém estava ali com ela. Ela não falou para ninguém, mas tinha dia que ela chorava arrumando a gaveta de pano de prato. Não sabia explicar por quê. 3 meses se passaram. Junho, julho, agosto. Inverno inteiro. A Marlene tinha avançado da gaveta de talheres para a cozinha inteira, da cozinha para o corredor, do corredor para o quarto do casal. Não fez nada de fora para dentro. Fez tudo de dentro para fora. Primeiro o versículo, depois a oração curta, depois a tarefa pequena. Foi numa terça-feira de agosto, último mês de inverno, que aconteceu o momento que a Marlene nunca mais esqueceu. Antônio chegou do trabalho às 7 da noite, entrou em casa, ficou parado na sala por uns 10 segundos. Depois foi até a cozinha, onde a Marlene estava, abraçou ela por trás e disse com a voz embargada: mulher, o que está acontecendo aqui? Essa casa está diferente. Não é o cheiro, não é a arrumação. É outra coisa. A Marlene não conseguiu responder na hora. À noite, no quarto, Dona Yuki ligou. Era a hora do contato semanal delas, e a Marlene contou. A senhora riu baixinho do outro lado e falou: você sentiu? Isso é a morte do velho lar terminando, filha. Isso é Deus honrando quem o honra primeiro.
Está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Aos que me honram, honrarei. Aí olha que coisa. Tem um livro chamado O Poder do Hábito, escrito por um homem chamado Charles Duhigg, que mostra cientificamente que repetição diária de pequenas ações cria um padrão neurológico novo no cérebro em mais ou menos 90 dias. Deus já sabia disso antes do cérebro existir. Por isso ele pediu para o povo dele andar em volta de Jericó 7 vezes, comer maná todo dia, oferecer sacrifício todo amanhecer. Repetição santa muda a alma. Você acabou de ver como 3 meses de obediência fiel mudaram tudo para ela. Mas sabe o que sustenta essa fidelidade no dia a dia? Estrutura. Quando a semana está organizada, quando você sabe o que fazer na segunda de manhã, fica muito mais fácil honrar os compromissos que você faz com Deus e com você mesma. Meu planner de organização semanal foi criado exatamente para isso. Te ajudar a organizar suas prioridades com clareza, sem complicação, da forma que quem tem mais de 45 anos precisa. Sem modinha, sem exagero, só o essencial que funciona. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada. Quando o setembro chegou, a Marlene era outra mulher. Tinha aprendido a obedecer ao ritmo lento. Mas começou a observar uma coisa que a deixou inquieta. Ela ia à igreja, sentava na fileira do meio e via dezenas de mulheres como ela tinha sido. Mulheres que conheciam a Bíblia inteira, que sabiam recitar versículo, que decoravam estudo bíblico, mas voltavam para casa e a casa delas também estava morta. Conhecimento sem vida. Marlene perguntou para Dona Yuki num desses sábados: "A senhora explica isso para mim? Por que tem cristã que sabe tanto e o lar dela continua daquele jeito?" Dona Yuki suspirou, como quem ia falar uma coisa séria, e respondeu: "Filha, existe um inferno que ninguém fala dele. É o inferno das eternas aprendizes. Mulher que estuda, estuda, estuda e nunca aplica." Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Conhecimento é ter a Bíblia na estante, sabedoria é ter a palavra no coração e pés que andam nela. Você passou 3 meses andando, filha. Por isso a sua casa está viva. Agora você está pronta para o plantio silencioso. Bem-vinda à primavera. A primavera começou em setembro com uma reviravolta na cabeça da Marlene. Dona Yuki explicou: "Na primeira etapa você aprendeu a obedecer dentro de casa. Mas se você parar aí, vai ser só uma serva obediente do próprio lar. Deus quer mais. Deus quer que você seja uma filha que abençoa. Lembra da parábola dos talentos em Mateus 25? O que recebeu 5, fez render 10. Quem recebe e guarda, perde. O lar consagrado não é para ser fortaleza fechada, é para ser fonte que transborda." A Marlene olhou ao redor confusa. "Mas, Dona Yuki, eu ainda tenho tão pouco. Minha casa é simples. Como é que eu vou ser fonte?" Dona Yuki sorriu daquele jeito dela e respondeu: "A viúva tinha 2 moedinhas. Deus não pediu muito dela, pediu tudo. Marlene, abre a tua casa, convida a vizinha para o café, faz uma marmita para a dona da padaria que está viúva. Recebe a sobrinha que brigou com a mãe para dormir uma noite. Lar santo é lar que serve." E foi isso que a Marlene começou a fazer. Sem alarde, sem postar nada, sem contar para ninguém da igreja. Toda quarta-feira fazia um pão e levava metade para Dona Inês, vizinha de 82 anos que morava sozinha. Todo domingo de tarde, abria a casa para qualquer mulher da congregação que precisasse de um café e um ouvido. Sem agenda, era só deixar a porta entreaberta. A Marlene esperava que aquilo fosse cansar ela. Foi o oposto. A casa começou a ter um cheiro novo, uma luz nova. As filhas casadas, sem combinar, começaram a aparecer mais. Antônio chegava em casa e ria de coisas pequenas, coisa que ele não fazia há uns 10 anos. E aí veio o momento que a Marlene me contou com a voz tremendo. Foi numa quinta-feira de outubro. Ela tinha gastado quase tudo o que tinha de sobra do mês comprando frango e legumes para fazer um almoço para 3 famílias da igreja que estavam passando por aperto financeiro. Antônio até questionou: "Mulher, isso vai te quebrar." Ela respondeu: "Tonho, deixa, eu estou plantando."
À noite, depois que as famílias foram embora agradecendo, tocou a campainha. Era um homem que ela mal conhecia, dono de uma loja de tecidos do centro, que tinha sido marido de uma das mulheres que ela ajudou. Ele entregou um envelope na mão da Marlene e disse: "Minha esposa me contou o que a senhora fez hoje. Eu fiquei sabendo agora. A senhora não me conhece direito, mas eu queria honrar isso." Quando ela abriu o envelope depois que ele saiu, tinha exatamente 10 vezes o valor que ela tinha gastado no almoço. Lucas 6, versículo 38, ela leu naquela noite chorando: "Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão a vós." A primavera foi assim. 3 meses de plantio e brotação. Setembro, outubro, novembro. A Marlene plantava, Deus regava, e o lar dela ia ficando cada vez mais luminoso. Mas quando dezembro chegou e o verão começou, Dona Yuki marcou um encontro especial. Sentou na varanda da Marlene, aceitou o chá gelado e falou séria: "Filha, agora vem a parte que 99% das mulheres não chega. Você aprendeu a obedecer na primeira etapa. Você aprendeu a servir na segunda. Mas eu ainda vejo em você uma coisa: ansiedade, controle, medo de perder o que conquistou. Você ainda dorme pensando em tudo que tem que fazer amanhã. Você ainda checa a casa antes de deitar. Você ainda carrega o lar como se ele fosse seu e não de Deus." A Marlene sentiu um aperto, porque era tudo verdade. Dona Yuki continuou: "A terceira etapa é a colheita consagrada, e ela exige uma coisa que vai contra tudo que mulher brasileira aprende a vida inteira: descansar em Deus." Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Filha, a colheita só é consagrada quando a mulher solta, quando entrega, quando reconhece que aquele lar bonito, aquela mesa farta, aquele marido sorrindo, aquelas filhas voltando, nada disso é mérito teu, é graça. Você foi só vaso. Agora você vai aprender a ser vaso descansado. Dona Yuki contou então uma história pessoal. 30 anos atrás ela tinha perdido o marido num acidente, ficado viúva com 3 filhos pequenos. Disse que durante 2 anos tentou segurar tudo no controle dela: casa, dinheiro, criação, igreja. E desabou. Ficou doente, internada, quase morreu. Foi numa madrugada de hospital que ela leu Filipenses 4, versículos 6 e 7. "Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." E ela disse para Marlene: "Filha, naquela cama de hospital eu aprendi que Deus não pede para a gente fazer mais. Ele pede para a gente confiar mais. Inclusive tem uma psicóloga americana, Carol Dweck, que escreveu um livro chamado Mindset, e ela mostra em pesquisas científicas que a mentalidade de quem confia no processo gera menos cortisol, menos estresse e mais capacidade de aguentar crise. Ciência confirmando o que a Bíblia diz há 2000 anos. A Marlene saiu daquele encontro com uma decisão na alma: ia aprender a soltar, e veio a prova. Em janeiro, no auge do verão, Antônio recebeu a notícia que a empresa onde ele trabalhava há 22 anos ia fechar. Sem aviso prévio decente, sem nada. Ele chegou em casa devastado, sentou na poltrona e ficou olhando para o chão. A Marlene velha, a de 1 ano atrás, teria entrado em pânico, começado a fazer planilha, ligado para todo mundo, perdido o sono. A Marlene da colheita consagrada fez outra coisa. Fez um chá, sentou do lado do marido, segurou a mão dele e disse: "Tonho, Deus tem cuidado de nós em coisa muito pior. Vamos orar e dormir. Amanhã a gente vê." Antônio olhou para ela como se ela fosse outra pessoa. Naquela noite, eles oraram juntos, coisa que não faziam há anos, e dormiram. Em 3 semanas, sem a Marlene mexer um dedo para correr atrás, Antônio recebeu uma proposta de uma empresa concorrente, com salário melhor e perto de casa. Ele falou para Marlene: "Mulher, eu não sei o que aconteceu com você esse ano,
Mas seja o que for, eu quero também. O verão se foi e o outono chegou trazendo a colheita inteira. Março, abril, maio. A Marlene olhava em volta e não acreditava que 12 meses antes ela tinha sido aquela mulher exausta e vazia. A casa não era um palácio. Continuava sendo o sobrado simples, mas tinha alma, tinha presença. Tinha o que Dona Yuki chamava de Katei no Koroshi. As filhas casadas começaram a passar todo domingo lá com os netos. Antônio voltou a contar piada na mesa do jantar. E a Marlene, que tinha começado tudo aquilo procurando arrumar gaveta, agora era procurada por outras mulheres da igreja que tinham ouvido da história dela. Foi quando, num outono de 5 anos depois, porque a história não para no primeiro ciclo, uma jovem mãe de 32 anos, esgotada, perguntou para Marlene num corredor da igreja: "Tia, qual é o segredo? Como a senhora fez?" E a Marlene respondeu o que Dona Yuki tinha respondido para ela 5 anos antes. "Filha, não tem fórmula mágica. Tem 3 etapas e 4 estações. Tem obedecer, servir e descansar. E tem deixar Deus ser Deus na sua casa, do jeito dele e no tempo dele." Lê Malaquias 3, versículo 10. "Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança." Deus está esperando você provar ele. Que o que a Marlene aprendeu sobre o lar serve para tudo. Quem aplica essas 3 etapas no casamento, obedecer ao princípio bíblico do amor antes de querer mudar o marido, servir antes de cobrar, descansar em Deus antes de tentar controlar o outro, vê o casamento florescer. Quem aplica nas finanças, obedecer ao princípio do dízimo e da disciplina antes de querer enriquecer, servir abençoando outros, descansar confiando no provedor, vê a vida financeira se ordenar. Quem aplica na saúde, na carreira, na criação dos filhos, na vida espiritual mesmo, em qualquer área, colhe o mesmo fruto, porque o caminho é sempre o mesmo. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. É isso. Sempre foi isso. Agora eu preciso te falar uma verdade que vai queimar. A maioria das mulheres que está assistindo esse vídeo nunca vai experimentar o que a Marlene experimentou. Não porque elas não querem, mas porque elas se recusam a passar pela primeira etapa, a morte do velho lar, o inverno, a obediência miúda, lenta, repetitiva, sem aplauso. O mundo moderno te ensinou 3 mentiras que estão matando o teu lar. A primeira é: Deus quer que você seja feliz do seu jeito. Não, Deus quer que você seja santa, e a felicidade vem como consequência. A segunda é: graça significa que você não precisa se esforçar. Não, graça é Deus te capacitar a obedecer, não te dispensar de obedecer. A terceira é: se não funcionou em 3 semanas é porque o método está errado. Não, é porque você ainda está no inverno, e inverno é para ser longo. Mateus 7, versículos 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Fazer. Não falar. Não estudar. Fazer. Não há atalho espiritual para o lar consagrado. Nunca houve. Nunca vai haver. Só existe um caminho: a morte do velho lar, o plantio silencioso e a colheita consagrada. E olha, tem um livro antigo chamado A Ciência de Ficar Rico, do Wallace Wattles, que diz que a riqueza vem para quem faz as coisas do jeito certo, de forma específica e repetida. Ele está falando o mesmo princípio, só que sem dar o crédito a Deus. Então deixa eu te dar o passo prático para começar amanhã. Primeiro, escolhe uma única área da tua vida para entregar a Deus. Não tudo de uma vez. Uma. Pode ser a casa, pode ser o casamento, pode ser o dinheiro. Uma. Segundo, abre a Bíblia e procura o princípio específico para essa área. Se for a casa, lê Provérbios 31. Se for o dinheiro, lê Malaquias 3. Se for o casamento, lê Efésios 5. Acha o princípio. Terceiro, entra na primeira etapa com humildade total. Escolhe uma ação pequena, diária, ridícula até de tão pequena,
e faz por 30 a 90 dias sem questionar. Quarto, continua até a primeira etapa estar completa. Você vai sentir, vai vir uma paz nova, um sinal. Quinto, entra na segunda etapa. Usa o que Deus te restaurou para abençoar outros. Sexto, continua por meses, anos. Sétimo, um dia, sem perceber, você vai estar na terceira etapa, descansando, confiando, vivendo em paz. Os personagens da Bíblia fizeram isso. José foi 13 anos sendo escravo e preso antes de ser primeiro-ministro. Davi foi 15 anos fugindo de Saul antes de ser rei. Daniel foi décadas servindo reis pagãos antes de ver Deus tocar Babilônia. Ruth começou catando espiga no chão antes de virar bisavó de Davi. E o James Clear, no livro Hábitos Atômicos, prova com pesquisa moderna que pequenas ações repetidas geram resultados exponenciais. A Bíblia já dizia: não desprezeis o dia das pequenas coisas. A Marlene chegou aos 86 anos. Casa cheia, marido vivo, filhas presentes, netos por todo lado, bisnetos chegando. No último mês dela, deitada na cama do quarto que ela tinha começado a consagrar 34 anos antes, a neta mais velha sentou do lado dela e perguntou: Vó, qual é o teu maior arrependimento da vida? A Marlene pensou um instante e respondeu, com aquele sorriso fraco e firme: não ter confiado em Deus mais cedo, filha. Eu perdi os primeiros 20 anos do meu casamento, tentando fazer tudo no controle. Quando eu finalmente solta, tudo virou outra coisa. Não esperem como eu esperei. Chamou a família toda para dentro do quarto e disse a última frase: transformação não é sobre ser perfeita desde o primeiro dia. É sobre se tornar tão obediente que a santidade se torna inevitável. Faz a parte pequena. Deus faz o resto. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8, foi o versículo que a filha leu no enterro. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Esse sistema, esse Kateinokoroshi bíblico, essa técnica que as donas de casa japonesas guardam e que Deus revelou em Provérbios, não é sobre mudar a tua casa. É sobre quem você se torna no processo de consagrar a tua casa. Pensa na mulher que você é hoje. Ansiosa, controladora, esgotada, tentando segurar tudo no braço, dormindo com lista mental do que tem que fazer amanhã. Agora pensa na mulher que você pode ser daqui a 1 ano, 12 meses, 4 estações. Serena, plantando em silêncio, descansando em Deus, vendo o lar florescer sem precisar gritar com ninguém. As duas mulheres existem dentro de você agora. Qual você está alimentando? Eu te pergunto com todo amor, você é alguém disposta a obedecer antes de entender? Ou você ainda está procurando o atalho? Porque tem mulher que vai passar mais 5 anos procurando fórmula mágica, comprando curso, lendo livro, e o lar dela vai continuar do mesmo jeito. E tem mulher que vai pagar o preço dos 5 anos de transformação real e nunca mais vai ser a mesma. As duas vão envelhecer. As duas vão chegar nos 60, 70. Só uma vai chegar com a casa cheia, o marido sorrindo e a alma em paz. A transformação está esperando você. Mas Deus não força. Você precisa escolher obedecer. Jeremias 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Antes de você sair desse vídeo, ativa as notificações do canal. Não é frescura, é porque o próximo vídeo vai aprofundar uma das 3 etapas que eu te ensinei hoje, e eu não quero que você perca. Me conta nos comentários com sinceridade. Qual é a área da tua vida que você vai transformar usando esse sistema das 3 etapas e 4 estações? A casa, o casamento, o dinheiro, a saúde, a criação dos filhos? Escolhe uma e escreve aqui embaixo. Eu vou ler. E se você chegou até aqui no final desse vídeo, eu quero te dizer uma coisa. Você é uma das poucas mulheres verdadeiramente dispostas a mudar. 90% desistiu lá nos primeiros 3 minutos. Você ficou. Isso já diz muito sobre quem você é. Agora vai. Começa amanhã no inverno da tua história com uma gaveta pequena e um versículo curto. Entra na morte do velho lar e daqui a 1 ano, 4 estações depois,
Você não vai acreditar que era a mesma pessoa. Que Deus abençoe a tua jornada. Que Ele consagre o teu lar. E que a tua casa seja tão cheia da presença dEle que quem entrar sinta paz na porta. Até o próximo vídeo.